Ele, de trazer essa palavra. Todos nós somos filhos de Deus. E eu quero que você abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 6, um texto muito conhecido. E o tema dessa mensagem é: sou filho amado e tenho um pai. Isso tem que ficar bem assim, encucado mesmo. Eu e você somos filhos amados e temos um pai. Jesus, no seu ministério terreno, ele sempre procurou, para que os discípulos pudessem observar, sempre procurou ter este cuidado de deixar bem claro para eles: olha, eu sou filho amado e tenho um pai. Quando nós temos esta consciência, nós agimos como Jesus. Jesus foi chamado de beberrão, de filho de Belzebu, de louco, mas ele sabia que ele era filho amado e tinha um pai amoroso. Quando ele foi levado após o seu batismo, e ali Deus olha e fala assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. A Bíblia fala que o Espírito Santo levou para o deserto, e lá no deserto o diabo, ele quis quebrar isto, ele quis colocar na cabeça de Jesus: você não é filho amado, você não tem um pai, porque olha a situação que você está aqui. Ele quis tirar esta identidade de Jesus, e Jesus, através da palavra de Deus, demonstrou e deixou bem claro para ele, que mesmo ele estando ali no deserto, ele era um filho amado e tinha um pai. Esta convicção eu e você precisamos ter. Muitas pessoas, por ter tido um pai vingativo, um pai muito bruto, um pai ignorante, um pai arrogante, ela só consegue enxergar Deus trabalhando na vida dela quando ela tem uma doença, quando ela perde o emprego, quando ela não passa numa prova. Ela fala assim: nossa, eu acho que eu fiz algo errado e Deus não está. Ela só consegue enxergar o toque de Deus nas coisas negativas que acontecem na vida dela, porque ela teve um pai que a conduziu na sua criação, uma mãe que a conduziu na sua criação, nunca valorizando aquilo que ela tinha de positivo, e sempre criticando, maximizando pequenas falhas e pequenos gestos negativos. Aí a pessoa, ela consegue, Deus proveu para ela o dia, ela tomou um café, tem um emprego, tem um salário, almoça, mas ela não consegue enxergar Deus nessas coisas. Mas quando vem uma enfermidade, uma frieira no pé, uma dor de cabeça, Deus está me provando em alguma área. Tudo reflexo da forma que ela foi criada. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Eu quero trazer uma meditação para você da oração do Pai Nosso. Talvez você vai falar assim: mas eu já ouvi tantas orientações sobre o Pai Nosso. Isso é maravilhoso, porque o método, eu tenho falado aqui isso aqui várias vezes, mais eficaz para o aprendizado é a repetição. Então, se você já ouviu 50 vezes, vai ouvir a 51ª vez. E o salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz assim: escondi a tua palavra do meu coração. Ele entendeu, porque o processo do conhecimento, no mínimo, aqui nós temos professores, no mínimo tem que passar por 2 estágios da nossa vida. Eu preciso assimilar aquilo que está sendo falado, e ao assimilar aquilo que está sendo falado, eu preciso acomodar. Então o aprendizado passa por assimilação e acomodação. Por isso que o salmista entendeu que, para um propósito maior, andar uma vida digna, uma vida correta, não pecar contra Deus, ele entendeu que a fórmula era esconder a palavra no coração. Ele procurou em todos os lugares um lugar seguro, um lugar onde ninguém pudesse acessar a não ser ele. E ele então entendeu que a palavra seria escondida no coração. Então eu vou ler a palavra, eu vou estudar a palavra, eu vou meditar na palavra, como diz lá em João 5,39, examinais as escrituras e julgais ter nela a vida eterna. É nós lermos a palavra de uma forma criteriosa e procurar nesta nossa leitura aquilo que vai de encontro às minhas necessidades, mas também aquilo que vai de encontro às minhas carências, e aplicar esta palavra na nossa vida.
Jesus diz aqui em Mateus capítulo 6, no versículo 6, a seguinte fala. Ele está falando para os seus discípulos, ele está ensinando os seus discípulos a orar. Só que este ensinamento que é para os discípulos, também se perpetua para nós. Ele diz assim, olha, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora teu pai, que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Ele está falando aqui para nós, do nosso tempo a sós com Deus. Este quarto, que ele está falando, olha, entra no teu quarto, entra no teu aposento. Hoje, pode ser você dentro do seu carro, pode ser você dentro do seu escritório, pode ser você dentro do ônibus, ou seja, onde você estiver, você pode manter esta comunhão com Deus, este relacionamento com Deus, porque ele diz lá em João 4,23 para aquela mulher, à beira do poço, olha, chegaria um tempo, ela falou, mas se você é Jesus, você é o mestre, você é judeu, e os nossos pais falam que é no monte, os judeus falam que é em Jerusalém, e aí, como que fica esse negócio? E Jesus fala assim, olha, chegará o tempo, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, e esse tempo é o já, esse tempo é agora. Jesus está ensinando, se fosse nos dias de hoje para nós, hoje nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, na nossa vida, mas aqui neste momento não tinha esse conceito. Jesus está falando, olha, vai chegar um tempo, as gerações futuras, em outras linhas falando, as gerações futuras não vão ficar restrito a local, não vão ficar restrito à geografia, à localização para ter um momento com Deus, para ter um momento a sós, não, em qualquer local onde as pessoas estiverem, se elas estiverem com um espírito quebrantado, um coração arrependido e buscando a minha face, encontrarão. Ele diz na palavra dele que se nós buscarmos, nós vamos achar. Aquele que bate, abre, aquele que busca, encontra, aquele que procura, acha. E ele está falando, olha, então este aposento, este quarto secreto, pode ser o seu quarto sim, mas pode ser o seu escritório amanhã, pode ser o seu carro no transporte da viagem, pode ser o ônibus que você pega. Ele não está aqui restringindo locais, está falando, tenha um tempo a sós com Deus. E este tempo a sós vai ser tão importante, vai ser tão grandioso na sua vida, que o Pai vai te recompensar publicamente. A sua postura, o seu comportamento, a sua forma de ser, o seu falar, vai causar um impacto na vida das pessoas, porque este tempo a sós com o Pai, te fez você ser cheio da presença de Deus, e quem está cheio da presença de Deus, não deixa marcas do inferno por onde passa. Se você está cheio da presença de Deus, não deixa a marca do inferno por onde passa. Alguns dizem assim, mas eu não consigo orar, estou sem vontade de orar, e o que eu faço? E a orientação que eu dou sempre é, ore sem vontade, até ter vontade de orar com vontade. Esta é a orientação. Ou seja, nunca pare de buscar a presença de Deus, porque aquele que não ora, ele não vai cair, ele já está caído. Aquele que não tem um tempo a sós com Deus, ele não vai para a ruína, ele já está em ruína. A oração é o alimento, é a forma que nós temos de comunicar com o Pai. E Jesus está falando, olha, não fique, e ele era exemplo. Jesus foi o melhor pedagogo, porque ele ensinou com o exemplo. Em todo momento você vai ver Jesus comunicando com o Pai, conversando com o Pai, porque a oração não é um monólogo onde só um fala. A oração é um diálogo, porque o Deus que nós servimos, Ele fala e Ele também ouve. Ele te recompensará, você em secreto, você vai falar com Ele, e Ele vai reproduzir, te recompensando. Aí eu quero que você vá no versículo 9. Ele continuou dizendo assim, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra
como no céu. É maravilhoso quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela precisa prevalecer na nossa vida, independente da circunstância. Que na gravidez de Maria, você vai ver que o anjo aparece para ela, e ele fala: olha, você, traduzindo aqui, facilitando, você vai ficar grávida. E ela falou: mas como assim? Eu nem casei ainda, isso pode ser um perigo muito grande, como que eu vou parecer grávida aí, risco de vida. Você vai ficar grávida. Olha, aí o anjo conta a história de Isabel, a sua prima, Isabel, que era estéril, lembra, esposa de Zacarias, ela já está grávida de 6 meses, e quando o anjo relata o projeto, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o Salvador. Maria tinha consciência de quem ela ia gerar. Esse filho vai ser o Redentor da humanidade, o seu nome vai ser Jesus. Quando ela entende isto, ela fala assim: seja feito conforme a vontade. Ou seja, a vontade do Pai precisa sempre prevalecer na nossa vida, e a vontade do Pai é demonstrado para nós através da palavra de Deus. Por isso é muito difícil uma pessoa que não busca a palavra, que não estuda na palavra, que não ora, que não tem esse conhecimento da palavra, dizer que faz a vontade do Pai. Não, ela vai tropeçar em muitos momentos, não só em alguns, não, em muitos momentos, porque a palavra é a nossa bússola, é o nosso guia de fé, regra e prática. Por isso todos nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus. Ele diz lá em Mateus 11: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, no versículo 29, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas para que eu possa encontrar descanso, eu preciso aprender na palavra de Deus. Aqui no domingo a gente vai falar o que a palavra de Deus diz que você é: Filho de Deus, Cordeiro de Cristo. Nós vamos estar falando aqui, você é mais do que vencedor, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Isso aqui eu estou proclamando para você essas coisas, e é maravilhoso isso, nós sabemos disso. Mas quando eu estudo, quando eu busco na palavra, quando eu examino na palavra, eu vou aprender como eu me torno um mais que vencedor, como eu me torno um homem, uma mulher, servo do Senhor, fiel ao Senhor. A palavra que vai nos dar os caminhos. E ele está falando aqui para nós: olha, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade, não é o que eu quero. E a primeira morte que acontece na vida daquele que aceita Jesus tem que ser a morte do eu. A minha vontade agora é segundo plano, é a vontade do Pai. A vontade do Pai está revelada na palavra. E ele fala, olha assim: Pai nosso. Ou seja, o desejo do nosso Deus, ele está falando para os discípulos: o desejo do meu Pai é que todos nós o possamos vê-lo como um Pai. Pai nosso. Olha o versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Nós precisamos ter essa consciência então, que nós somos filho amado, e que nós temos um Pai. Esta oração Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e ensinando para eles assim: olha, nós temos um Pai pessoal e amoroso, nós temos um Pai acessível, nós temos um Pai que deixa se encontrar, nós temos um Pai que está pronto, de braços abertos a todo momento, para receber o ofendido e também receber o ofensor, porque o Pai é nosso, o pão é nosso. Então não pode haver dentro de nossa comunhão, dentro da nossa comunidade, o individualismo, a vivência do eu. Não, aqui dentro tem que ser o coletivo, é nosso, a cadeira é nossa. Então se tiver alguém estragando, se tiver alguém colocando o chiclete debaixo, você está estragando aquilo que é nosso. Olha, não pode, é nosso. Ah, é da igreja, não é nosso. Está estragado algo, vamos consertar porque é nosso. Não está funcionando, eu fico
admirado quando eu vejo alguns irmãos, lógico, com muita prudência. Eu sou muito cauteloso, o pastor Joel também. Eu estou percebendo que isso aqui, eu vou arrumar. Eu vou comprar isso daqui. Eu fico muito com receio, mas é uma atitude maravilhosa. É uma atitude de quem tem consciência de que o que ela tem não é dela, pertence a todos. Essa era a consciência da igreja primitiva. Essa era a consciência da igreja primitiva. Um filho obediente e disposto a fazer a vontade do Pai. Jesus mostra na oração do Pai Nosso. Um filho disposto a ser luz para o mundo em meio às trevas. Por que muitas pessoas então têm essa dificuldade de se identificar como filho de Deus e também enxergar Deus como Pai? Existem situações que automaticamente vão acontecer nas nossas vidas. Vamos imaginar o pastor Joel. Ele fez negócio com uma pessoa. Quer ver? Eu vou usar o pastor Joel, mas não vou falar o que é. O pastor Joel tem um trauma de uma situação. Ele já vai lembrar o que é. E esses dias eu apresentei essa situação para ele. Vamos em frente, pastor Joel, vamos em frente, pastor Joel. E ele falou, não, esse jeito sereno dele. Não, estou aqui. Porque é algo que marcou negativamente. Vamos imaginar alguém, você negociou com uma pessoa, e esta pessoa lhe passou a perna, esta pessoa lhe causou muita dor, essa pessoa lhe trouxe um grande prejuízo, e você ficou com esta ferida no coração. Passou-se anos, você mudou de cidade, e agora está numa outra cidade, num outro tempo. Anos se passaram, e você vê uma grande oportunidade de fazer um negócio, está pesquisando ali na internet, um negócio vultuoso, que vai lhe trazer um bom recurso, e você é a pessoa apropriada, e você vê essa oportunidade, e vai atrás dessa oportunidade, e chegando nesta oportunidade ali, você vendo essa situação, você fala, olha, eu quero fazer isso, eu vi a oportunidade, eu estou preparado, eu tenho os recursos, eu vou investir, e olha, eu vou apresentar você para o diretor, a pessoa que tem a proposta, e quando você chega diante da pessoa, é o mesmo nome daquela pessoa que um dia te causou um grande prejuízo, é o mesmo nome daquela pessoa que um dia trouxe grande dor na sua vida. Como você entraria nesse negócio? Ou você entraria, você logo iria remeter na sua mente, não vou fazer, ou se fizer, vai ficar com um pé à frente, outro atrás, com grande medo. Assim muitas pessoas olham para Deus hoje, porque não se sentiu um filho amado no seu lar, na sua casa, na sua residência, o seu pai sempre com um olhar de um pai autoritário, um pai maldoso, um pai insensível, falando pai e mãe, porque paternidade é a soma de pai com mãe. É que nós usamos muito a expressão masculina paternidade, mas paternidade é a soma de pai e mãe, é a junção dos dois dentro do lar. Então um lar onde a insensibilidade, aí a pessoa, como que essa pessoa vai olhar para Deus como um pai amoroso, cuidadoso? Essa associação é normal e acaba sendo automático, e muitos não conseguem desenvolver esse relacionamento íntimo com Deus por causa desses traumas da infância. Nós entendemos que Deus não é o tipo de pai que você teve e que eu tive. Deus é o pai certo, Deus é o pai correto, é aquele pai que quando eu e você estamos diante dele, ele só tem coisas boas para nos transmitir. É aquele pai que quando eu e você estamos diante dele, ele só tem coisas boas para nos revelar. Por isso nós precisamos ter essa consciência. Deus não é o tipo de pai que eu tive, ele é melhor. Deus não é o tipo de pai que eu tive, ele é superior. Agora, eu ontem ministrava para um grupo de homens, e eu pude ver ali um irmão contando do testemunho do pai que ele teve. E ele disse assim, que quando ele nasceu, depois que ele olha essa, gente, as irmãs
Deus deu uma sabedoria para vocês, que vai além do que a gente imagina. Ele se converteu já adulto, aí a mãe revelou para ele, depois que ele se converteu, que quando ele nasceu, o pai dele não o pegou no colo. Quando eles vieram para São Paulo, o pai dele falava: esse menino entrou na minha vida só para ser um estorvo, entrou só para atrapalhar a minha vida. E passou-se anos, e ele se converte, e agora o pai está enfermo, e ele tinha uma dificuldade, mesmo convertido, de se relacionar com Deus como pai. Até que um dia Deus falou com ele, e ele agora com o pai enfermo, impossibilitado, ele contando que o pai foi ao banheiro, e o pai ali não conseguia subir na maca, e ele ali vendo aquela cena, o Espírito Santo fala: ele não te pegou no colo, mas você agora vai colocá-lo na cama no colo. Aí que veio a cura, aí que veio a transformação, de mudança de vida, a metanoia. Muitas pessoas têm tido dificuldade, porque paternidade fala de multiplicação. Paternidade fala de multiplicação. Lá em Gênesis 1:27, Deus abençoou, 27 e 28, Deus coloca o casal sobre a terra, Deus abençoa ali o homem e fala: olha, multiplicai, frutificai, povoai, enchei a terra. Quando nós falamos de paternidade, estamos falando de multiplicação. A Bíblia fala que Elias foi o pai espiritual de Eliseu. Os milagres que Elias fez, Eliseu fez o dobro. Ele pegou a unção dobrada. Quando nós falamos de multiplicação, a palavra de Deus diz lá em João 14:12, abra sua Bíblia lá em João 14:12, Jesus está dizendo assim: olha, que coisas maiores nós faríamos como filhos. Diz assim João 14:12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, quem aqui crê em Jesus? Levante a mão. Então é para você, então fala assim: está falando comigo, fala aí. Leandro está fazendo discípulo aqui, Leandro, está falando comigo, fala aí de novo. Olha, em verdade, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu fico imaginando Jesus, ali junto com o Pai, e ali está a irmã Silmara, orando, e Jesus fala: Pai, lá na palavra fala que essa pessoa, pelo que a Silmara está intercedendo, essa pessoa, ela vai orar, essa pessoa vai ser curada. Aí o Pai fala: derrama o poder sobre a vida da Silmara, e a Silmara ora, e a glória para Deus, e esta pessoa é curada. Jesus ali intercedendo à direita do Pai, e quando ele fala ali, Pai nosso, no original, Abba Pai, Paizinho, Pai querido, remete à ideia de uma criança, dentre tantas ideias, de uma criança amorosa, de uma criança carinhosa, que chega diante do Pai, só por ser uma criança, já tem todo o olhar especial. Imagine agora uma criança carinhosa, amorosa, delicada, o olhar se dobra. A ideia é isto: Abba Pai, meu Pai querido, meu Paizinho. A ideia aqui é de um pai, se você é filho, olha só, a ideia é de um pai que coloca o filho nos ombros, para ele enxergar mais longe, para ele ver mais longe, para ele ir mais longe. Como filho, eu e você temos a oportunidade de ir mais longe, e como pai, de sermos propulsores, plataformas para os nossos filhos alcançarem locais que nós não alcançamos. Eu fico olhando para as minhas filhas, feliz, graças a Deus, indo muito além de mim com a Silvana, conquistando muito mais coisas do que eu e a Silvana conquistou, porque esse é ir além, é se multiplicar. É aquele pai, o Leandro disse aqui esses tempos, a flecha vai mais longe que o arqueiro, e a Bíblia fala que o filho é flecha na mão do valente, então ele lança a flecha, ela vai mais longe. Quem aqui, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, o William tem a empresa dele, aí o William fala assim: Elô, a partir de agora você vai trabalhar na empresa,
você vai trabalhar na empresa. Aí o William leva a Elô para a empresa, junto com a Camila. Elô, olha, o seu trabalho aqui vai ser esse, e eu vou te pagar X por mês. De que forma a Elô vai produzir mais? Desta forma? Ou o William chega com a Camila e fala: Elô, está vendo isso aqui, ó? Tudo é teu, tudo é seu, tudo é seu, e eu quero que você trabalhe ao meu lado, junto comigo e comigo. Este é o Pai que nós temos, querido. Ele não quer que eu e você trabalhemos para Ele, Ele quer que eu e você trabalhemos com Ele, junto com Ele, ao lado dEle. Talvez o seu pai foi insensível e em alguns momentos não quis você perto, ou não mostrou para você esta visão macro das coisas, mas Deus é aquele que mostra. Jesus ensina que o nosso Pai é um Pai presente. E uma das perguntas que mais a gente se encontra dentro de uma sala terapêutica, ou conversando com algumas pessoas, é que elas não conseguem enxergar quem elas são. Quem sou eu? As pessoas geralmente associam sua identidade, sua profissão, seu local de trabalho, o cargo que ocupa, à sua identidade. Quem sou eu? Esta é uma das perguntas que a gente muito encontra dentro das salas terapêuticas. Quem sou eu? Porque geralmente muitas pessoas associam o seu local de trabalho, a sua profissão, ou algo que ela faz na sua profissão. O policial João, o sargento Pedro, então ele associa. No interior tem a Maria do banco, aquela que trabalha no banco, o seu João do correio. Isso é normal. Você chega por irmão. Me lembro uma vez, quando eu conheci o pastor Joel era presbítero. Presbítero Joel, tudo bom. Aí passou um tempo, eu cumprimentei ele de novo. Presbítero Joel, não pastor, agora não, sou pastor agora, né? Depois ele virou bispo e apóstolo, né? As pessoas associam a sua identidade à sua profissão, e a pergunta que eu faço é: quem somos nós? Quem sou eu? E para responder essa pergunta, quem sou eu? Para a gente saber quem é Deus, quem é Pai, Deus Pai, o melhor caminho é conhecendo Jesus. O melhor caminho. Jesus nos ensina que esse Pai, através da oração, é o melhor caminho. Abra sua Bíblia em Romanos. Olha quem é você. Romanos capítulo 8. A ceia fala da morte, sepultamento e ressurreição. Fala de 3 tempos da nossa vida. Morremos para o mundo, ressuscitamos para Cristo e vivemos para ser glorificado. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: olha quem é você, olha quem somos nós. Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e através da oração Ele ensina os discípulos a ter um relacionamento com o Pai, a entender que é um Pai amoroso, um Pai pessoal, mas um Pai amoroso, um Pai onde tudo é no coletivo. Em Romanos 8,14 diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui só tem filhos de Deus. Então todas as vezes que o William ou qualquer outra pessoa perguntar: tem filho de Deus aqui? Levanta as 2 mãos, levanta a perna, porque você é filho de Deus. Somos filhos de Deus e estamos nos ombros do Pai, para irmos mais longe, para enxergarmos mais longe, para nos avançarmos mais. O nosso Deus é aquele Deus que se deixa achar. Quem aqui tem filhinhos pequenininhos? Aí você brinca, quem tem o costume de brincar de pique-esconde com ele lá? Aí você está lá atrás da cortina, né? Alguns é mais fácil achar que a cortina fica meio volumosa, né? Mas você está lá atrás da cortina lá, você faz lá um mexido para ele achar você, e quando ele acha você, você fica de cara feia. Você me achou? Não. Você dá um sorriso, dá um abraço, ele dá um sorriso, uma alegria. Esse é o Deus que nós servimos.
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O nosso Deus é um Deus que se deixa achar. Ele quer ser achado, Ele quer ser tocado, Ele quer ser apalpado, Ele quer ser acariciado. Este é o Pai que nós temos. Então, se o seu pai físico, biológico, não era assim, entenda que Deus é assim. Por isso Jesus, através da oração do Pai Nosso, ensina os discípulos a olhar agora para Deus como um Pai amoroso. Aquele Pai no qual Jesus fala: não fique triste, não se turbe o vosso coração, eu não vos deixar vocês órfãos. Não, orfandade não pode fazer parte da minha família. Eu enviarei o Consolador, o Paracleto, o Espírito Santo, aquele que está ao lado, para convencer e trazer à memória aquilo que você aprendeu. Olha o versículo 15: porque não recebestes um espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba Pai, Paizinho, Pai querido. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, amou as pessoas, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Só que lá em Apocalipse 1,5 fala que este que morreu por nós, para a gente não perecer, para ter a vida eterna, fala que ele é o primogênito, é o nosso irmão mais velho, e aquilo que ele herdou, nós também herdaremos. E ele está à destra do Pai, sentado à direita do Pai. Ele em João 3 é o único, mas em Apocalipse 1,5 é o primogênito, aquele que foi à frente, aquele que ressuscitou dos mortos. Olha só o versículo 16: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Tudo é teu, filho. Trabalha comigo, trabalha ao meu lado, trabalha junto comigo. Não trabalha para mim, não, você não trabalha para mim. Tudo é teu, tudo é teu. A consciência daquele filho que não saiu de casa, na parábola do filho pródigo, nós temos aprendido aqui, né? Existem aqueles títulos em algumas bíblias que tem, aí aquilo ali é legal, facilita, mas muitas vezes nos leva, porque está algo enviesado, a ler o texto conforme aquele título, e muitas vezes não é isso que está falando. A parábola do filho pródigo, o centro, o cerne ali, o centro é o Pai amoroso, é o Pai que nunca abandona o filho, mesmo o filho tendo pecado, todos os dias ele estava ali esperando. Ele saiu por esse caminho, mas eu creio que ele vai voltar por esse caminho. É aquele Pai que está sempre pronto em receber o filho ofendido, quanto também o filho ofensor, porque aquele filho que não saiu de casa, ele nem considera o outro que voltou como teu irmão, este teu filho, não, Pai nosso. O que acontece no dedinho traz dor em todo o corpo. O que acontece no pé traz dor em todo o corpo. Então, se tem alguém passando dificuldade, todos nós estamos passando, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, a igreja é nossa, a comunidade é nossa, é tudo nosso. Não tem espaço dentro da casa de Deus para o individualismo, para o singular, não, é no plural. É um Deus altruísta. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Queridos, não existe coroa, não existe glorificação sem cruz. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Aquilo que eu disse no início, tem pessoas que só conseguem enxergar Deus quando está passando por uma dor. Ele não consegue enxergar Deus no período da manhã, ele não consegue enxergar Deus no alimento, ele não consegue enxergar Deus no carro que ele tem, na casa, mas quando ele está passando por uma dor, não existe glorificação sem crucificação. Se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. A oração do Pai Nosso, ela desconstrói o conceito de um Deus bipolar. Ela nos mostra um Pai que tanto quer curar o ofendido,
como também o ofensor. De um Pai no qual nós podemos acessá-lo onde nós estivermos. E Jesus é o melhor caminho para revelar o Pai. Jesus é o melhor caminho. Quando Ele está diante daquela multidão, Ele fala para os seus discípulos: o que nós vamos fazer com esta multidão? Temos que comprar comida, alimentar esta multidão. Oh, mas dispensa a multidão. Esse é o conceito do individual, dispensa eles. Aí chega alguém e fala: não, tem um jovem aí que tem 5 pães e 2 peixes. Tem um jovem aí. Jesus é o melhor caminho para nos ensinar quem é o Pai. O que Ele faz com aqueles 5 pães e 2 peixes? Quando você agradece, Deus multiplica. Este é o caminho. Jesus agradece, Deus multiplica. Começa a agradecer aquilo que Deus já te deu. Você vai ver Ele te multiplicando mais e mais na sua vida. Jesus é o melhor caminho para ensinar para nós quem é o Pai. Esse Abba Pai, esse Paizinho. Quando você agradece, Deus multiplica. Quando você tem consciência que você é filho, você chega diante da situação impossível, improvável, irreversível, mas você chega diante da situação: Pai, eu bem sei que Tu me ouves. Sabe o que acontece? Lázaro ressuscita. Se você tiver essa consciência de filho: Pai, eu tenho um Pai amoroso, o que eu estou pedindo está condizente com a palavra dEle. Sonhos que morreram na sua vida ressuscitarão. Projetos que já estão sucumbidos na sua vida ressuscitarão. Porque quando eu agradeço, há multiplicação. Quando eu reconheço que eu tenho um Pai, há ressurreição. Muitas vezes as pessoas estão patinando. Esse Jesus que hoje nós estamos aqui comemorando a vida, Ele se fez filho do homem, para fazer todos nós, filhos dos homens, se tornarem filhos de Deus. Quem é você? Sou filho de Deus. Ei, parece que você tem um rei na barriga, e eu tenho mesmo, que o Espírito Santo está dentro de mim. Eu fico imaginando Deus ali preparando o útero de Maria, para colocar o Redentor, e depois esse Redentor na pessoa do Espírito Santo morando dentro de nós. Ele não escolheu qualquer pessoa para o Redentor nascer, não. Ele escolheu uma virgem temente a Deus. Não é de qualquer forma que o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, não, querido. A graça é maravilhosa, mas na graça também temos um Deus justo, fiel. Quando você agradece, as coisas se multiplicam. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5,13. Mateus capítulo 5,13 vai nos ensinar algo. E já estamos encerrando. Diz a palavra do Senhor: vós sois sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. A oração do Pai Nosso é uma oração plural, coletiva. O bem é comum, as lutas também. Não tem espaço para individualismo. O Pai em primeiro lugar e o próximo antes de mim. A oração do Pai Nosso é assim. Ele não fala assim: olha, eu perdoo aquele que me ofendeu lá, eu vou perdoar aquele que me... Não. Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, depois perdoa aquele que me ofendeu. Perdoa as minhas dívidas, depois perdoa os meus... Ou seja, Deus em primeiro e o próximo antes de você. Se o sal for insípido, para que presta? O sal é algo que dissolve, se desfaz em favor do outro. Este é o Pai que nós servimos. O sal, ele não escolhe a carne que ele vai temperar, se é uma picanha, se é uma maminha. Faz tempo que a gente não faz churrasco, William. Preparando aí.
Nós vamos fazer um. Tem homem aqui, sim ou não? Eu quero. Tem algo que tem, abrindo um parênteses aqui, tem algo que tem sido motivo de destruição de muitas famílias, queridos. Muitas famílias. E nós aconselhamos muitos casais. Eu quero marcar uma data, o pastor Joel fica já incumbido. Eu vou passar algumas datas que eu já tenho já compromisso. Nós vamos falar sobre um assunto que tem destruído famílias. E eu quero depois que a Silvana também fale com as mulheres. Dê essa palestra para as mulheres. Que é a pornografia. Pornografia tem acabado com pessoas, destruído famílias, destruído pessoas. E nós temos atendido muita gente, a ponto de a gente ficar assim, meu Deus, o poder que isso tem, de destruição. A pornografia, ela ativa áreas do cérebro, onde a compensação é maior do que o uso de drogas. Então nós vamos marcar uma data, pastor, para falar com os homens, e a Silvana também falar com as mulheres, amém? Glória a Deus. O sal, ele não escolhe a carne que ele vai temperar. Se você jogar sal num colchão duro, vai ficar temperado, sim ou não? Sim ou não? Sim. Por que você não fala de Jesus para aquela pessoa chata do seu trabalho? Por que você não fala de Jesus para aquele parente que arruma confusão com todo mundo? Por que você não fala de Jesus para aquele vizinho que provoca você? Se você é sal. Ele não escolhe o que temperar. O teu pai que está em secreto, Mateus 6,6, ele vai te recompensar publicamente. Se você tem esse tempo a sós com o pai, esse tempo a sós vai te dar estratégia, esse tempo a sós vai te dar orientação, esse tempo a sós vai te dar discernimento, para que você possa falar com aqueles colchões duros, e esses colchões duros se tornar uma carne saborosa e temperada. Ele se desfaz, ele se decompõe em benefício do outro. Mas Jesus fala também: vós sois a luz do mundo, e a luz não foi feita para ficar escondida. Ninguém vai conseguir ficar 1 minuto, 2 minutos olhando para o foco da luz aqui. Ninguém vai conseguir ficar focando, olhando, porque a luz, ela foi feita para clarear o outro, para mostrar o outro. A luz não foi feita para mostrar ela foi feita para refletir o outro. E eu e você precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Vós sois a luz do mundo. Tem pessoas que querem ser um farol alto, ele quer ser uma luz que ofusca o outro, que diminui o outro. Não, o Pai é nosso, o pão é nosso, então nós precisamos refletir o outro. Vós sois luz do mundo, sal da terra. Jesus nos ensina que a gente tem um tipo certo de pai, e a partir de hoje, tenha consciência. Mas pastor, eu pequei, eu falhei. Isaías 59:2, os nossos pecados fazem separação. O pecado constrói uma barreira, constrói um muro entre nós e Deus. O pecado. Mas Deus, Ele não está longe deste muro. Deus não está afastado. Sabe como que Deus está? Eu vejo Deus com os braços abertos, esperando você quebrar o muro para Ele te dar um abraço. E eu e você vamos quebrar esse muro como através da palavra, que a palavra é um martelo que esmiuça a penha. Você vai quebrar. E como que nós quebramos? Confessando os nossos pecados, confessando os nossos erros, confessando, porque quando eu e você confessamos os nossos pecados, podemos tomar a ceia, participar da ceia. É o abraço de Deus te alcançando, é o abraço de Deus chegando até mim, chegando até você, porque o desejo de Deus é que a gente vá mais longe. O desejo de Deus é que nós chegamos mais longe. Por isso Ele nos coloca no ombro. Lembra daquela cena? Você já deve ter feito isso com seu filho. Coloca o filho no ombro e ele fica todo feliz, enxergando regiões que você não... Esse é o desejo de Deus, que nós possamos enxergar mais longe, ver mais longe, porque aquilo que seu olho não viu, aquilo que você não ouviu e nem penetrou no seu coração, você não tem nem noção, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
a partir de hoje eu e você possamos ter esta consciência. Jesus quis passar isso para os seus discípulos: olha, nós temos um Pai amoroso, Abba Pai, Paizinho. Para o judeu isso aí foi um choque, alguém chamar Deus de Pai. Para o judeu foi um choque, porque naquela época eles não tinham essa consciência. Jesus veio trazer: olha, nós temos um Deus amoroso. Talvez você possa dizer assim: mas o meu pecado foi terrível, levantou uma muralha. Mas do outro lado da muralha tem um Pai que só está esperando você voltar, e quando Ele vê você voltando, Ele vai ao seu encontro, te abraçar e te beijar, e te entregar as sandálias, porque você não é escravo. Na minha casa filho anda calçado. Vai te entregar o anel, demonstrando tua autoridade, e uma veste nova. Participar da ceia, querido, é receber tudo isso novamente. Participar da ceia é a oportunidade que nós temos de falar: Senhor, não quero ficar desgarrado, porque Ele diz na tua palavra que aquele que não come, não bebe, não tem parte com Ele. Aquele que não come da sua carne, não bebe do seu sangue, simbolizado no pão e no suco, não tem parte com Ele. Pastor, não sou da igreja. Está em comunhão, querido. Pastor, eu falhei essa semana. Peça perdão, se arrependa. O nosso Deus é um Deus do já. Ah, pastor, eu vou tomar mês que vem. Não, querido, se você morrer amanhã. Nosso Deus não perdoa pecados à prestação, não. Perdoou, está perdoado. Vai e não peques mais. Está perdoado. Então a ceia é para todos nós que somos filhos de Deus, cordeiros com Cristo. O unigênito, agora é o primogênito. Em João ele é o unigênito, o único. Em Apocalipse é o primogênito, o primeiro. É o primeiro. Então não se sinta mais um órfão. Você tem um pai, e você tem a família, com vários irmãos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi entregue, e eu quero pedir ao Senhor para que trabalhe nas nossas mentes, para que nós possamos ter esse entendimento, Pai, que sou filho amado. O diabo tentou tirar a identidade de Jesus. Eu, não, estou aqui no deserto, é verdade, mas antes de eu vir para cá, o meu pai me abraçou, o meu pai esteve presente, e o meu pai disse: este é o meu filho amado. Ei, essa circunstância, essa situação não muda o comportamento do meu pai, não. Ele continua me amando. Que você possa ter esse entendimento: Senhor, eu sou filho amado. Que você não olhe somente para Deus quando as coisas estão ruins, e achando que Deus é aquele velhinho na esquina esperando a gente falhar para Ele dar uma chicotada. Não. Deus é aquele que está no alpendre, olhando para o caminho que o filho foi, partiu, e todo dia com esperança: um dia ele vai voltar, um dia vai voltar. E o dia que ele viu o filho voltando, ele saiu ao encontro e abraçou. Esse é o Pai que nós servimos, aquele que está de braços abertos, esperando a gente com o coração contrito, arrependido, confessar os nossos pecados. Senhor, em nome de Jesus, nós vamos participar da ceia. Que o Senhor possa estar trabalhando no coração de cada um de nós, ó Pai. Se porventura esta semana, ou este mês, falhamos, ou algum dia, Pai, perdoa os seus pecados. Assim como Moisés intercedeu, assim como Abraão intercedeu, eu também quero interceder pela tua igreja, Pai. E por mim, Pai, perdoa os nossos pecados. Queremos participar da ceia, Senhor, nesse momento, esta ordenança, com o nosso coração limpo e puro na tua presença. Quero pedir para o presbítero William e para a Camila, nós vamos estar orando pelo pão e pelo suco, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. Saia daqui com essa consciência hoje: eu sou o filho amado, eu tenho um pai amoroso, eu tenho um pai singular, mas eu tenho um pai acessível.